Benefícios da atuação contratual. Olá, eu sou Bruna Zanini, advogada de empresas e especialista em contratos. Eu ajudo advogados a dominarem a atuação contratual sem depender de modelos e muito menos do judiciário. Se você gosta desse tipo de assunto, já me segue aqui para muito mais dicas e envia esse vídeo para um colega seu. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de benefícios da atuação contratual, fato é que a advocacia contratual não é tão palatável para a maioria das pessoas, não para aqueles que sabem do que a gente está falando. A verdade é que quando se trata de advocacia contratual, o advogado que entende do que nós estamos falando sabe que você vai ter que descer verticalizando muito mais embaixo, né? Os conteúdos e os assuntos precisam ser mais solidificados, vamos colocar dessa maneira. Mas, embora exista toda a dificuldade de ingressar nesse ambiente empresarial em que os contratos são mandatórios, a gente tem o outro lado da moeda, né? A outra face da moeda, que são os benefícios da atuação nesses contratos. Bom, eu tenho 3 benefícios que são, na minha opinião, os mais evidentes. O primeiro deles se trata da celeridade em que o trabalho inicia e se conclui. A gente sabe que em ambientes empresariais, por exemplo, a gente pode terminar uma demanda de contratos em uma semana, 2, alguns meses apenas, a depender da complexidade da negociação. O que mais demora, no final das contas, não é nem a elaboração do contrato propriamente dita, mas sim a definição e a negociação das cláusulas, condições do negócio propriamente dito. Mas, se compararmos uma demanda contratual, uma demanda do judiciário, por exemplo, vamos observar que a demanda de contratos ela é muito mais célere. E aí, puxando essa celeridade, a gente já traz um outro gancho que é: se a demanda terminar rápido, eu também recebo meus honorários muito mais rápido. Ou seja, os honorários na advocacia contratual, eles são quase que imediatos, porque em muitos casos, os meus clientes, por exemplo, eles sempre pagam antes da execução da demanda. Se não é o seu caso, no mais tardar ali, algumas semanas após o fechamento do contrato ou alguns meses após a finalização do negócio, você já vai estar recebendo ali os seus honorários. O que diz que você não vai demorar tanto tempo para receber aquilo que lhe é de direito, que são seus honorários. Então, vale a pena pensar sobre essa área, não é mesmo? Eu acho que uma das principais dores do advogado é ter que esperar tanto tempo para finalmente fazer valer o recebimento dos seus honorários. Especialmente naquelas demandas em que, por natureza, os honorários são recebidos somente ao final da ação judicial. E, por fim, não menos importante, você se liberta do judiciário. Gente, o judiciário ele é uma caixinha de surpresas. Eu estava hoje mesmo conversando com um associado meu, e ele virou pra mim e falou assim: doutora, isso aí é causa ganha. Eu falei: opa, para lá. Você nunca pode dizer que uma causa é ganha, porque você não sabe o que vai sair da cabeça do magistrado. Não por menos, a jurisprudência dos tribunais mudam rotineiramente. Como que você vai virar para um cliente e vai dizer que uma causa é ganha? Pois é, a gente fica à mercê do pensamento e entendimento dos magistrados, tribunais e por assim vai. Então, veja só. Quando você atua com a advocacia contratual, você atua quase que como um legislador, porque se é na advocacia privada, né, se é no direito privado, a gente tem muita liberdade de estipulação de condições e obrigações. É quase que você legisla como será a lei que vai se aplicar ao caso. Claro que tem leis que são de ordem pública, você não pode transpor a elas, mas a grande maioria existe sim flexibilidade que pode ser regulamentada e disposta de modo diverso dentro de um contrato. Então, quando eu atuo com direito contratual, significa dizer que eu não estou à mercê do judiciário. Ora, somente aqueles contratos que não forem cumpridos, que ficarem lacunosos, que precisarem de uma interpretação do magistrado ou de uma execução da justiça, somente esses são capazes de ser levados à justiça, são capazes de serem direcionados ao judiciário. Você consegue observar a diferença? Na advocacia contratual, a gente tem uma liberdade muito maior e muito mais celeridade, sem depender de terceiros. Porque quando eu falo
que eu vou pegar um caso, vou submeter ao judiciário para que um terceiro se debruce naquilo, com entendimentos completamente diferentes, sem conhecimento do negócio propriamente dito, você há de convir comigo que pode vir a acontecer decisões e entendimentos completamente divergentes, completamente distantes do que o âmago daquilo que foi fixado em contrato? Pois é, depender do judiciário é uma fria, você só deve fazer isso em último caso. Inclusive, isso vai ser matéria e assunto de um outro vídeo, mas a gente tem hoje, né, os negócios processuais. Os negócios processuais, por sua vez, podem inclusive adentrar os contratos, em que eu digo dentro do contrato como que vai ser a marcha processual do meu processo, caso ele venha a ser judicializado. Olha que interessante. Claro que os negócios processuais não podem entrar em assuntos de ordem pública, mas em assuntos que eu possa negociar entre partes e dispor como que será, por exemplo, o evento de citação, a questão do foro e outras coisas mais. É muito interessante esse assunto, tá? Podemos fazer depois um vídeo sobre isso. Mas você vê que dentro do contrato você dispõe tudo que você precisa, à exceção, claro, das matérias de ordem pública. Vê só como é interessante. Claro que existem muitos desafios para a advocacia contratual, para inclusive iniciar essa advocacia, mas não se pode perder de vista os elementos e os benefícios que essa advocacia traz para nós, seja de celeridade, honorários rápidos e não depender do judiciário.